Olá, gente. Eu vou explicar novamente o gráfico, mas você tem que entender que o orçamento, falar de Selic, falar da taxa Selic, do Banco Central, o que que mexe com a sua vida. Não deixe de assistir esse vídeo, porque eu vou falar o que que tem a ver a Selic, o Copom, a taxa Selic, o pagamento de juros do Brasil e a sua vida pessoal. Tá aqui. Esse gráfico é de 2024, porque o 2025 ainda vai findar e fazer esse efeito. É algo incontestável, porque é algo técnico, é o orçamento brasileiro, tudo que se arrecada de dinheiro no país e o que é gasto desse dinheiro no país. O maior gasto é juros. Pago para quem juros? Pago para bancos e pago para quem tem título da dívida, que a maioria são grandes bilionários do país que tem dinheiro parado. O que afeta? A taxa hoje está em 15%. Afeta a sua vida pessoal, por quê? Porque você tem cartão de crédito, porque você tem empréstimo pagando, porque você precisa financiar a casa própria, porque você precisa comprar o seu carro financiado, porque você precisa comprar bens duráveis financiados. Por mais que seja um pequeno empréstimo, ele vai ter juros e a base de juros é a taxa Selic. Imaginem, tem quase 70% de pessoas endividadas com sua dívida atrasada. E tem gente que não está com a dívida atrasada, mas o esforço para pagar em dia tira dele a possibilidade dele ter gasto com outras coisas importantes da sua vida, com o seu planejamento de vida melhor. Então, esse é o detalhe que mexe com a sua vida, a taxa Selic. Aí, assim, a taxa Selic é 15% ao ano. Por que que ela é injusta? Porque ela não está com o parâmetro da inflação. A inflação está 5% ao ano. Pasmem, na década de 90, no começo dos anos 2000, os Estados Unidos tinham taxa quase negativa e o país desenvolvia do mesmo jeito. E não tinha inflação por ter taxa baixa. É usado para algum controle da inflação a taxa Selic? É, mas tenuamente nos países do mundo inteiro, o Banco Central ele tem a possibilidade de usar a taxa Selic, mas ele tem outras possibilidades antes, né, como a política de redesconto, né, como o depósito compulsório, o open market, que é a venda de títulos ou a compra de títulos públicos, todo o arcabouço que o banco. Isso é só o que o Banco Central pode usar como política monetária. Todo o arcabouço de poder ter esse poder de polícia e coordenar as instituições financeiras como um todo, tanto de liberar bancos novos como de novas regras, não precisando usar a Selic imediatamente. E a governança, que seria o governo federal, tem a possibilidade de fazer estoque regulador, que é o caso do governo atual. O Lula tem essas possibilidades, tem possibilidade de importar para conter preço, tem possibilidade de incentivar a produção, porque a inflação ela cresce, porque cresce a demanda, entra dinheiro no mercado, mais gente empregada, os juros mais baixos, vai ter mais gente consumindo, que incentiva a produção para ter produto para essas pessoas poderem comprar. Aí há o equilíbrio de demanda, sem precisar mexer na Selic. A Selic pode ser mexida em algum momento de forma tênue, como é feito nos Estados Unidos, como é feito na Europa, em quase todos os países. Por que eles fazem isso? Porque manter os juros baixos desenvolve a economia do país. O carro-chefe nos Estados Unidos, porque tem várias variáveis na economia, o carro-chefe lá é a construção civil. Mas a construção civil, para poder bombar, e a venda de carro para poder bombar, os juros têm que estar baixos. E tem outros, a linha branca, bens duráveis que as pessoas compram financiado, e o crescimento das médias, das pequenas e dos empreendedores depende de empréstimos financiados a juros. E quem controla esse juro é a taxa Selic. Se a taxa Selic está muito alta, ela inviabiliza o financiamento da sua casa própria, ela inviabiliza o financiamento do seu carro, ela inviabiliza financiamento de empréstimo, ela inviabiliza a sua dívida. Você está com a dívida maior, não negocia ela melhor, por causa da taxa de juros que é muito alta. Então a gente tem que fazer, nosso papel aqui é passar informação para o cidadão de que ele precisa lutar, ele precisa estar no campo, lutando nas redes sociais, exigindo do seu deputado que ele votou, que ele baixe a taxa Selic, porque isso aí depende do seu futuro, a sua dia de hoje e o futuro dos seus filhos, que eles também vão ter que adquirir as suas casas, adquirir os seus bens, e as taxas de juros têm que dar baixa, isso é no mundo inteiro.